vamos entender o que é Cuba, né? Cuba era uma colônia espanhola, não é isso? Sempre foi uma colônia espanhola. Ela fazia parte das Antilhas Espanholas. As Antilhas Espanholas eram Cuba, República Dominicana e Porto Rico. Chamavam-se Antilhas Espanholas. Né? Cuba, perdão, São Domingos, não era República Dominicana. Cuba, São Domingos e Porto Rico. São Domingos viria a se desdobrar depois, é uma ilha também. Uma parte seria a República Dominicana, outra parte o Haiti. Né? Quando ocorre a colonização de Cuba, a etapa inicial da colonização cubana, o país rico era São Domingos. Por quê? Porque São Domingos era o grande produtor e exportador de cana-de-açúcar. O maior produtor de cana-de-açúcar era o Haiti. Só que no final do século XVIII, ocorre a Revolução no Haiti. A Revolução no Haiti é a única revolução vitoriosa de escravos da história do mundo. Eles não só rompem com o colonialismo francês, como também acabam com a escravidão. E acabam com o maior negócio que a França tinha, que era a produção e exportação de açúcar a partir do Haiti. A Revolução do Haiti, ela se consolida em 1804, embora ela tenha começado no século anterior, sob a liderança de Toussaint Louverture, um negro, um ex-escravo negro. A Revolução do Haiti é vitoriosa e a França perde o seu grande exportador de açúcar, mesmo tendo o apoio do Reino Unido e da Espanha para tentar dobrar os revolucionários no Haiti. Que o Haiti não teve apoio de nenhum país? Naquela época, não. Teve um apoio bem limitado dos Estados Unidos no início. Foi o que eu pensei. Mas um apoio muito limitado, porque os Estados Unidos estavam nascendo ainda, né? E os caras queriam comprar açúcar ali do Haiti, né? Sim, mas foi um apoio muito limitado, porque os Estados Unidos haviam declarado sua independência em 1776, muito perto da Revolução. Eles não tinham força nenhuma naquela época. Não é? Agora, Cuba naquela mesma época, qual era o papel, a função econômica de Cuba no Império Espanhol? Cuba era um entreposto para prata que se extraía, perdão, me fugiu a palavra, da prata que se extraía no Peru e no México. Bom, era essa a função de Cuba. A prata era extraída do México, era extraída do Peru, era levada para Cuba e de Cuba era enviada para a Europa. Só que naquele período também, já no século XIX, no início do século XIX, começa o grande movimento de independência da América Latina, né? Simón Bolívar e San Martín, e também independência mexicana. Então, ao mesmo tempo em que o Haiti se tornava independente e acabava com o negócio do açúcar, que era controlado pela Espanha, por outro lado... O Haiti na França, o Haiti. Perdão? O açúcar controlado pela França. O açúcar controlado pela França. Ao mesmo tempo que acabava o negócio controlado pela França, o negócio de açúcar no Haiti, também acabava o negócio da prata por conta da independência do México e do Peru. E aí, Cuba passa a ter um outro papel. Cuba passa a ser, paulatinamente, a grande produtora de açúcar do mundo. É nesse momento que se expande tardiamente, mas em grande escala, o trabalho escravo em Cuba. Cuba até então não tinha muito trabalho escravo, passa a ter nas primeiras décadas do século XIX, quando substitui o Haiti como grande produtor de açúcar. O açúcar era vital. Então Cuba vive disso. Quando Cuba vai se desenvolvendo como um grande produtor, sob o controle colonial espanhol, os Estados Unidos já existiam como nação, como país, como Estado. E aí você começa a ter capital americano entrando em Cuba por causa do negócio do açúcar. Aí você já começa a ter as primeiras relações norte-americanas com Cuba. Cuba passou o tempo todo, desde o século XVI até o finalzinho do século XIX, sob colonização espanhola, com exceção de um breve trecho, se eu não me engano, de um ano, 1763, 1764, em que a Inglaterra conquista Cuba das mãos espanholas. Mas depois Cuba é devolvida para a Espanha
E em troca, a Inglaterra fica com a Flórida. É quando a Flórida se integra à colonização britânica.